Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo noturno, trazendo aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama. Dia agitado, né? Bastante agitado. O Vasco, na verdade, nunca tem dia tranquilo, mas hoje passou do ponto, né? Começando com a apresentação do Thiago Mendes, único reforço até agora da janela, e foi apresentado pelo diretor executivo Admar, que já chegou pedindo desculpa. Parecia meio tenso na entrevista, né? Meio inseguro. Não sei se é o jeito dele, porque na verdade foi a primeira vez que ele falou depois da apresentação dele, né? Mas parecia meio preocupadão, meio boladão, né? Enfim, começou pedindo desculpas para a torcida em relação às duas últimas derrotas, contra o Botafogo e contra o Del Valle, dizendo que está trabalhando, e aí entra naquele mantra da diretoria, aquela mesma linguagem, né, falando das limitações financeiras, falando que estamos trabalhando muito em busca de reforços, mas o tempo do mercado às vezes é diferente do tempo do Vasco da Gama, repetindo as mesmas coisas que todos os outros falavam. Ou seja, para ser diretor do Vasco da Gama, tem que ser igual aos outros. Tem que ler aquela cartilha bem lidinha, né? Da falta de dinheiro, que nós estamos tentando, que nós vamos buscar dentro da realidade do clube, que nós já identificamos as carências do elenco. Por isso aí, cara, qualquer um que nem gosta de futebol, olha 2 jogos do Vasco, o cara que nem gosta de futebol, tá? Olha 2 jogos do Vasco, já identifica qual é a carência do Vasco. Na verdade, é quase em todas as posições, exceto o goleiro. O único lugar que nós não precisamos contratar, única posição, goleiro. Agora, precisamos de lateral, precisamos de zagueiro, precisamos de meio campo, precisamos de atacante. Aí ele fala que vai atacar as carências. As carências é o time quase inteiro. Aí fala, né, porque não tem dinheiro. Porra, mas esses pés de rato todos que foram contratados aí? Nós já falamos 1000 vezes aqui. Enfim, gente, vai vir mais do mesmo. Acho que vão até contratar. Contratar vão, né? Mas qual é o nível dessas contratações que vão vir aí? O Thiago Mendes eu julgo até um bom jogador, mas não está pronto. Quando a gente consegue contratar um meia-boca, tá bom, que é o caso do Thiago Mendes, ele sempre vem com algum problema. No caso dele é o problema físico, já não joga há tanto tempo, jogou pouco nas últimas temporadas. Os que estão tinindo são ruins. Enfim, aí depois o Thiago Mendes falou também por que preferiu o Vasco da Gama, né, que tinha proposta de outro lugar, que o Diniz que ligou para ele convenceu ele com o projeto do Vasco. Eu queria muito saber, muito, o que apresentaram para o Thiago Mendes como projeto, para convencer ele a vir para o Vasco da Gama. O que disseram a ele? E aí eu fico depois pensando no Thiago Mendes, né? Onde depois teve a conversa lá das organizadas com o elenco, com a diretoria, eu fico pensando no Thiago Mendes, falando, puta, onde é que eu vim parar? No dia da minha apresentação já tá esse BO todo aí. Enfim, Thiago Mendes, perguntaram se ele estaria pronto, quando que ele poderia jogar, se já jogaria no sábado contra o Grêmio. Ele deu uma esquivada, disse que não sabe, tô vendo, tô me preparando. Eu acho que não joga contra o Grêmio. Pode ser que ele apareça contra o Del Valle na terça-feira. Pode ser que. Mas contra o Grêmio, eu acho pouco provável, né? Apesar que, né, o Diniz prepara mudanças para esse jogo, né? Eu até havia colocado no X essa informação aqui antes da conversa lá no CT, lá, com as organizadas. Não vou chamar de invasão, porque não foi invasão, porque o presidente Pedrinho liberou a entrada dos caras lá. Então eu tinha colocado essa informação no X, se você não segue a gente, mais uma vez, @Corujão Vascaíno, dizendo que o Diniz preparava mudanças para o jogo contra o Grêmio. E Maurício Lemos e Leandrinho
estarão entre os titulares no lugar de JV e do Piton. Essa é a informação que eu trouxe antes do BO todo que teve lá, né? E aí teve, né, a chegada das organizadas lá. Aí vocês estão vendo essa foto aí, né? Praticamente a diretoria toda do Vasco, tá ali o Pedrinho, tá ali o Felipe atrás, o Admar tá lá, o Luizinho Quintanilha tá um pouquinho mais atrás, tá o técnico Fernando Diniz e os jogadores todos lá atrás, né? Parte da comissão técnica também ali, né? E chegaram numa conversa mansa, não sei o quê. Na verdade, eles deram uma engrossada, né, quando foram falar do Diniz. Aí outra foto aí, ó, pega mais a parte de trás. Quando eles foram falar do João Vitor, né? Aí deram uma engrossada com o João Vitor, né? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, inclusive, na quinta-feira, foi aniversário do João Vitor. O João Vitor estava fazendo 27 anos. Belo presente. Falaram, né, que lá em Quito, quando o Vasco retornou para o hotel, o João Vitor agiu com deboche em relação à torcida que protestava lá. Que ele olhou fixamente, com um risinho no canto de boca. E hoje, quando as organizadas foram cobrar ele realmente mostrou uma imagem que ele estava olhando com os caras assim fixamente, né, com uma cara de que iria para o confronto. E aí parece que enquanto os caras falavam dele, falaram que ele vai para boliche, vai para shopping, se divertir com a família, né? Ele começou a bater boca, o Admar foi lá, segurou a mão dele, abraçou ele, falou alguma coisa no ouvido dele para dar uma acalmada, logo aí o clima se incendiou de vez, aí já os seguranças cercaram ali para não ter nenhum problema e levaram o João Vitor para fora, né? O fato é o seguinte, meus amigos, com todo o histórico do João Vitor, de no Campeonato Carioca já ter batido boca com a torcida no jogo contra o Sampaio Corrêa, com o que aconteceu em Quito após a vitória, após a derrota para o Del Valle, o que aconteceu hoje no CT, eu digo a vocês que é praticamente impossível o João Vitor voltar a atuar no Vasco da Gama. Ele pode voar no treinamento, porque a torcida não vai mais deixar ele em paz. E eu aqui não tiro a razão da torcida. Eu acho que um jogador na posição dele, com os erros sucessivos, né, que ele vem acontecendo nas suas atuações, né, com todos esses problemas extra-campo, eu acho que ele tinha que ter abaixado a cabeça dele ali, ficado quietinho, se colocado no lugar dele, mas parece que ele vem forçando também uma saída do Vasco da Gama. Eu acho que chegou ao fim da linha a questão do JV no Vasco. Agora, como é que o Vasco vai fazer para se livrar dele é outros 500. Porque é um jogador que está em baixa, tem um salário alto, 900 mil reais. O Cruzeiro outro dia despertou interesse em levá-lo, o Vasco parece que não liberou, porque não chegou nos números que o Vasco queria. Agora o Vasco tem um problema muito sério para resolver, porque ele está entre os 4 jogadores que ganham mais nesse elenco vascaíno. 4 que ganham mais. Hoje é Coutinho, Verrete, Léo Jardim e o João Vitor. E logo depois o Jair. Então não sei como é que o Vasco vai resolver isso aí. Mas o fato é que vai ter que resolver. Porque mesmo o Léo Pelé, que foi cobrado pra caramba, né, no Vasco da Gama, justamente cobrado, o Léo Pelé nunca se colocou em confronto com a torcida. E olha que o Léo Pelé era vaiado, às vezes, no início do jogo. Tocava na bola, já era vaiado. E o Léo nunca se colocou numa situação de confrontar a torcida. E o JV parece que já teve um histórico desse lá no Benfica também. Não é à toa que saiu de lá. Eu acho que ele não atua mais pelo Vasco e eu acho que faz bem o Vasco, de repente, afastá-lo, né, colocar ele treinando em separado, porque já que não vai aproveitar mais ele mesmo. É uma situação muito difícil, gente. Vou dizer para vocês, muito difícil para poder se livrar desse jogador aí. Até para a imagem dele,
indo para outros clubes, é complicado, né? E aí eu coloquei uma notícia no X agora há pouco, né? É uma informação que a gente está trazendo aí, que após esses protestos, essa conversa com as organizadas, a diretoria de futebol do Vasco se reuniu e vai fazer algumas mudanças de estratégia na busca por reforços. Entre elas, a contratação de um zagueiro entra com prioridade. O Vasco não ia trazer zagueiro. Eu até falei isso aqui. A não ser que houvesse uma saída do Luiz Gustavo, por uma venda aí que recebeu proposta e poderia ser vendido, né? Fora isso, o Vasco não ia trazer zagueiro. Mesmo se o Lucas Oliveira saísse, que teve proposta do Sport e ele não aceitou, não era intenção do Vasco em trazer nenhum zagueiro. Mas agora vai ter que trazer. Porque, querendo ou não, o João Vitor provavelmente não seria titular nesse jogo contra o Grêmio, mas é um jogador que a qualquer momento poderia entrar. Seria aí, te diria com quase que certeza que seria a primeira opção na entrada na substituição de algum zagueiro. Agora, cara, não tem a mínima condição dele entrar. Eu acho que nem de ser relacionado. Enfim, o Vasco busca reforços, né? Corre atrás de reforços, mas a velocidade dessa diretoria, a velocidade das contratações, usando isso como bucha, né? Dizendo que o problema é financeiro, enquanto a gente sabe que o problema não é só financeiro, o problema é de competência mesmo dessa diretoria em buscar bons nomes, né? Porque pode-se trazer bons nomes sem ter que pagar nada por isso, apenas bancando o salário. E oportunidades não faltam. Enquanto isso, aparecem 1000 especulações aí de jogadores que nem eu, nem vocês, nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar. A pressão está cada vez maior em cima dessa diretoria. Se vier um resultado negativo no sábado, e consequentemente uma desclassificação na Sul-Americana na terça-feira, que virtualmente nós estamos desclassificados, a não ser que aconteça um milagre, que os deuses do futebol queiram muito que a gente se classifique, a situação, por enquanto, não é nada boa. O Diniz lá se manifestou durante o protesto, dizendo que vai dar a vida, que ele que quis estar no Vasco, né? Agora, presidente Pedrinho, em nenhuma imagem que apareceu aí, nós vimos presidente Pedrinho abrindo a boca. Falaram todos os caras lá, né, o presidente da organizada, o Diniz falou, né, o presidente Pedrinho, mudinho. Era ele que tinha que estar à frente ali para conversar com os caras, para argumentar. Afinal, todo esse processo que vem dando errado, a culpa é dele. Claro que é. É o presidente do clube, é o líder do clube. Ele tinha que se manifestar. Botou o galhozinho dele dentro bonitinho, né? É isso aí, gente. Esse é o presidente que nós temos. Se você gostou desse vídeo aí, eu peço que você deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro para qualquer hora você estar aqui comigo, na nossa bancada, uma das nossas lives de membro, conversando, dando a sua opinião sobre Vasco, desabafando, e também vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente lá no X, @Corujão Vascaíno, e também no Instagram, Corujão Vascaíno. Gente, um abraço, até a próxima.